Durante quase 50 anos, Portugal viveu sob uma ditadura liderada por António de Oliveira Salazar. Um regime que controlava o que se dizia, o que se pensava e até onde se podia ir. Era um regime autoritário, nacionalista e conservador. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Vamos ouvir algumas vozes carismáticas nacionais e internacionais para tentar perceber como era viver sob o regime de Salazar. Pedro Abrunhosa descreve este período como um tempo marcado pelo medo, censura, pobreza e pela corrupção. Referiu 3 Salazares. Salazar, eu conheço aquele de rapar o tacho, não é? Como disse a Mafalda Anjos, e muito bem. Mas o país, eu nasci em 60, conheci 14 anos de ditadura, enfim, assisti ali nos últimos 5 anos, desde os 9, 10 anos, às conversas dos meus pais à mesa, mas vivia no país real. Os meus pais eram homens da oposição. Lembro quando íamos votar, os meus pais proibiam-nos as conversas da mesa na escola. Onde é que vocês moravam? Na Rua Dom João IV, aqui no Porto. Proibiam-nos repetir na escola as conversas à mesa porque existia uma polícia política chamada PIDE que prendia as pessoas, torturava-as, em alguns casos matava-as, expurgava-as, deportava-as para o Tarrafal e elas não voltavam mais. Eu tenho muitos exemplos de amigos que perderam os pais do Tarrafal. E este é o Salazar. Nós íamos para Moimenta da Beira, onde nós continuamos a ir com alguma regularidade, a minha família é de lá. As crianças não tinham sapatos, vinham atrás do carro descalços, a correr, porque chegaram os senhores abrunhosos. Percebes? Esta realidade, as crianças iam trabalhar com 6 anos para o campo, porque precisavam de ajudar os pais, porque os pais viviam medievalmente em cima dos porcos. Na loja, os porcos em baixo, para aquecer, como sabes, o calor corporal, viviam em cima. Isto era assim que se vivia no país do Salazar. Portanto, eu não entendo como é que um deputado que tem assento na Assembleia da República, envolvidos 51 anos sob uma revolução que nos arrancou das trevas, que nos arrancou da pobreza e da degradação moral e sobretudo, da corrupção. Porque a indústria em Portugal desenvolvia-se distribuindo um jogo de cartas muito curto. Esta família fica com a industrialização do aço, esta fica com os têxteis, esta fica com o calçado. Era assim, era a distribuição de jogo. E, portanto, se houve Estado corrupto, profundamente corrupto, que atrasou o país e que empobreceu todos nós, os avós do André Ventura foram pessoas profundamente prejudicadas pelo Salazar. Não percebo como é que um deputado que tem assento na Assembleia da República pode defender tamanha monstruosidade. Pensar livremente era perigoso. E o controle estendia-se até ao futebol, até se tornar uma ferramenta política. Eusébio, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, foi impedido por Salazar de sair de Portugal. Mas a primeira oportunidade que o Eusébio teve de ir para fora jogar foi para o Juventus e foi o Salazar que não o deixou ir. Conte lá essa história. É verdade. Foi numa altura, o Benfica tinha acabado de ganhar a segunda taça da Europa. E eu participei nessa segunda taça frente ao Real Madrid e com os meus 19, 20 anos e tenho um contrato Juventus naquela altura. Era um contrato fabuloso, $1 milhão. O dólar na altura 25 escudos. Eram 25 mil contos na altura, né? E melhorava. Assim, é quase que o ganhamos aqui na minha vida. Tu não digas isso, família também, né? A minha família na África e todos estávamos, graças a Deus, hoje muito melhor, né? Não quer dizer que hoje não estamos, mas estávamos muito melhor. E acabei por não ir, porque o Salazar, na altura, o governo foi chamado e depois as frases do Sua Excelência foi: o senhor é um património do Estado, não pode sair aqui do país. E então, logo, meses depois, entrei, aliás, no serviço militar, em que fiquei 3 anos a cumprir o serviço militar. Até os génios eram propriedade do poder. Enquanto isso, milhares de jovens portugueses eram enviados para uma guerra sem fim em África. Uma guerra que o mundo condenava, mas que o regime insistia a manter. Este conflito provocou um profundo desgaste social, económico e humano. É tão simples para mim. O que seria de Angola
na atual crise se Angola não fosse Portugal. A guerra colonial portuguesa foi amplamente criticada a nível internacional. Artistas como Bob Marley denunciaram o colonialismo português nas suas músicas. South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. This your war. E a violência não era apenas colonial. A repressão interna do regime também foi observada fora de Portugal. Malcolm X comparou a violência exercida pela ditadura portuguesa à violência policial nos Estados Unidos. Next, I wonder whether you could tell me very briefly what took place in Los Angeles. I noticed you said that you mentioned earlier in the evening that there was police brutality and that there was an atrocity committed. Could you exactly explain what the incident was? There was police brutality and there was atrocity. In the shooting that took place, 7 men were shot. 7 Muslims were shot. None of them were armed. None of them were struggling. None of them were fighting. None of them were trying to defend themselves at all. And after being taken to the police station, they were held for 48 hours and weren't even given hospitalization. We have one now who's completely paralyzed. We just got all of them free last night. And this happened in Los Angeles last Friday night. In the United States of America, not South Africa or France or Portugal or any place else, or in Russia behind the Iron Curtain, but right here in the United States of America. Portugal, um pequeno país europeu, era citado ao lado dos regimes mais repressivos do mundo. E agora deixo-te uma pergunta. Se Cristiano Ronaldo tivesse nascido no tempo de Eusébio? Se tivesse jogado sob o regime de Salazar? Se o Estado lhe tivesse proibido de sair de Portugal? Será que Cristiano Ronaldo seria a lenda que é hoje? Teria ganho 5 bolas de ouro? Teria sido o melhor do mundo? O Cristiano Ronaldo já não tem nada que provar, nada que ele já provou. Cristiano Ronaldo has nothing to prove to anyone. He has proved his talent by being the top scorer in England. O talento precisa de liberdade para crescer. O regime de Salazar limitou não apenas direitos políticos, mas também sonhos, vidas e futuros. E lembrar isto não é viver no passado. Compreender este período histórico é essencial para valorizar a democracia e a liberdade conquistadas após 1974.